Bem-vindo à primeira videoaula da disciplina Sustentabilidade e seus desafios. Nesta aula, nós trabalharemos a unidade 1 e a unidade 2 do livro da disciplina. Para facilitar o desenvolvimento da aula, organizamos os temas em 3 tópicos: sustentabilidade, empreendedorismo e educação ambiental. A reflexão conjunta dos 3 temas nos permite compreender a questão da escassez dos recursos naturais e como a atividade econômica e a educação podem proporcionar soluções a esta. Trabalharemos primeiro com o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade está associada ao conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado pelo relatório de Brundtland em 1987. O conceito de desenvolvimento sustentável é o seguinte: satisfazer as necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Este conceito foi cunhado principalmente para atender à questão da disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras. A preocupação com a sustentabilidade não é algo recente. Já na Idade Moderna, por volta do ano de 1453 na Europa, havia a preocupação com a escassez de madeira, utilizada em larga escala para a navegação. Na Alemanha, por volta do ano de 1713, houve ações para que o uso da madeira fosse feito de maneira sustentável. No entanto, o conceito de desenvolvimento sustentável não está associado apenas à questão ambiental. Ele deve considerar, em conjunto, a questão econômica, vinculada à questão da palavra desenvolvimento, e também a questão social. Em 1994, John Elkington propôs o Triple Bottom Line, que define 3 dimensões para a sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade empresarial. A relação entre esses 3 conceitos é que proporciona o desenvolvimento sustentável. Na esfera social, temos a preocupação, por exemplo, com a desigualdade de renda. Na esfera ambiental, evidentemente, a preocupação com a escassez dos recursos naturais. E na esfera econômica, a solução possível dentro de uma economia de mercado para a questão ambiental e social. Nessa perspectiva é que se desenvolve o conceito de sustentabilidade. A história da sustentabilidade está associada às discussões da questão ambiental, principalmente advindas a partir da década de 1960. Alguns eventos importantes ocorridos na época levaram à inclusão da temática na questão econômica. Podemos destacar a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, o relatório de Brundtland, também conhecido como relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, a Cúpula da Terra, ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, realizada no Rio de Janeiro, também conhecida como ECO 92, e a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2012. Essas conferências apresentaram debates de questões importantes em relação, principalmente, à preocupação ambiental. Por exemplo, em 1972, a preocupação estava voltada principalmente para a escassez de recursos naturais, de uma forma geral. Já em 87, 92, outras questões também apareceram, como a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas. Em 2012, há uma consolidação desses aspectos em relação à sustentabilidade. A partir dessas conferências, desse papel desenvolvido pela ONU, o discurso de sustentabilidade acaba sendo incorporado na vivência diária das pessoas, bem como no processo de ensino, no processo educacional e na economia, através da ação das organizações para atender a esses interesses, uma vez que esses interesses também estão relacionados à pressão dos próprios clientes em relação ao aspecto da sustentabilidade. Por exemplo, o relatório de Brundtland, de 1987, apresentou alguns desafios que podem ser incorporados no empreendedorismo sustentável. Vamos a eles. Os desafios do empreendedorismo sustentável do relatório de Brundtland são os seguintes: suprimento das necessidades básicas de todas as pessoas, estabelecimento de nível de consumo suportável pelo meio ambiente, suprimento igualitário das aspirações dos indivíduos, garantia de não degradação dos sistemas naturais. Como podemos observar, esses desafios propostos pelo relatório de Brundtland estão associados principalmente à questão dos recursos naturais e da equidade social, propondo que sejam preservados para gerações futuras e para gerações presentes
a disponibilidade e o acesso justo aos recursos naturais e também a equidade social através do equilíbrio de renda e de acesso aos recursos de uma maneira geral. A solução dessas questões ambientais, sociais relacionadas a este cenário econômico pode ser alcançada principalmente se trabalharmos com alguns fatores essenciais, alguns capitais. Vamos a eles. O capital humano é gerar e transformar conhecimento em riqueza. O capital social está relacionado à comunidade organizar-se para soluções de problemas comunitários. O capital empresarial é organizar-se para a produção de bens e serviços e gerar valor de maneira sustentável. E o capital natural está relacionado ao ambiente físico, territorial e os recursos naturais para garantir a disponibilidade e o uso eficiente destes. Mas como podemos alcançar esse desenvolvimento através do uso desses diversos capitais? O empreendedorismo pode ser uma das formas de solução para alcançarmos esse desenvolvimento sustentável. O conceito de empreendedorismo está associado a: o empreendedorismo é transformar ideias em oportunidades. Também podemos definir o empreendedorismo como a realização de algo novo, que altera a situação presente no mercado. Como podemos observar, o conceito de empreendedorismo está associado a trazer ideias novas. O empreendedor é quem pode proporcionar as mudanças nesse cenário econômico. Deste modo, trazer esses desafios da sustentabilidade para dentro da discussão do empreendedorismo se torna essencial. A forma como o empreendedorismo pode contribuir para a sustentabilidade está associado principalmente ao uso dos recursos naturais, à questão tecnológica para a organização da produção e ao consumo consciente. Alguns desafios são propostos ao empreendedorismo. Dentre eles, podemos destacar o respeito aos limites dos recursos naturais e dos ecossistemas, a disponibilidade de recursos em quantidade e qualidade adequadas aos das gerações futuras, o empenho pela redução da desigualdade social e da miséria, e a assimilação de novos conhecimentos e novas tecnologias. Esses desafios impostos ao ambiente empresarial estão relacionados principalmente aos discursos das últimas décadas que intensificaram e promoveram o uso dentro do contexto empresarial das questões ambientais e sociais. Um espaço que pode ser adequado para a discussão dessa temática e proporcionar consciência em relação ao empreendedorismo, em relação à sustentabilidade, é a educação. O ensino e a educação da cultura empreendedora no espaço escolar é uma grande tarefa que ajudará a construir a cultura do empreendedorismo sustentável, reforçando os valores sociais adequados para tal. Deste modo, não estamos falando apenas de gerar educação para o empreendimento do ponto de vista econômico, mas também para gerar consciência desses gestores que irão atuar dentro das organizações e promover ações e estratégias voltadas ou que incluam também as questões ambiental e social. Da mesma forma, essa educação pode promover o consumo consciente dos bens e gerar pressões para que a sociedade se organize de forma a atender esses novos desafios que estão sendo impostos. No ambiente escolar, a educação ambiental tem por objetivo levar a comunidade a compreender a relação entre os fenômenos ambientais e a qualidade de vida das pessoas. Os sistemas educacionais devem ser considerados uma importante responsabilidade de reestruturar o ensino sobre a relação entre a sociedade e o meio ambiente. Nesse processo de reestruturação do ensino voltado para essas questões de sustentabilidade, cabe principalmente para o corpo docente encontrar formas de organização do trabalho pedagógico e de reestruturação da própria escola, do trabalho interdisciplinar, para poder desenvolver essa consciência ambiental e social mais crítica nos alunos que estão se formando. A discussão sobre a temática ambiental não é recente. A proposta de inclusão de aspectos da educação ambiental dentro da perspectiva do ensino não é recente. Por exemplo, nós temos o evento, a conferência realizada em Tbilisi, na Rússia, em 1977, promovida pela Unesco em parceria com o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que trouxe alguns princípios que devem ser incorporados na educação ambiental. Dentre os princípios, nós podemos destacar os seguintes: considerar o ambiente em sua totalidade nos aspectos naturais e sociais,
construir um processo contínuo e permanente da educação infantil, as demais fases da educação formal e informal, empregar enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo de cada disciplina, examinar as principais questões ambientais em escala pessoal, local, regional, nacional e internacional, contribuir para que o aluno compreenda os efeitos e as causas reais dos problemas ambientais e salientar a complexidade dos problemas ambientais e a necessidade de desenvolver senso crítico e habilidades para resolvê-los. Esses princípios propostos pela Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi, na Rússia, eles focam principalmente a preocupação com as questões dos recursos naturais, voltados à escassez dos recursos naturais. Deve o educador considerar principalmente o contexto local, mas também o contexto regional, nacional e mundial, para estabelecer estratégias que proporcionem aos educandos reflexões importantes para formar o senso crítico em relação a esses aspectos. A partir desse senso crítico, é possível proporcionar aos nossos educandos a capacidade de compreender a complexidade daquilo que estamos tratando, para que eles entendam adequadamente as causas e os efeitos, as consequências proporcionadas pelo desenvolvimento que não considera a questão sustentável e possam agir em prol da construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Para que o professor possa estruturar a sua ação no dia a dia da escola, algumas sugestões de práticas pedagógicas podem ser oferecidas por Dolabella. A adoção de estratégias que representem a realidade abordada, o uso de recursos teatrais jornalísticos, biografias e outros, e o convite a empreendedores da comunidade para narrar sua vivência voltada para o desenvolvimento sustentável, cooperação e coletivismo. Dentre essas estratégias, os pontos importantes para a reflexão são a consideração do ambiente local e da ação de empreendedores que, de alguma forma, incorporaram em seus negócios as questões sustentáveis. Esses aspectos proporcionam reflexões importantes e começam a criar a consciência voltada para a sustentabilidade ambiental e social nos nossos jovens. Espero que essa videoaula, bem como os materiais disponibilizados para a disciplina, tenham lhes proporcionado reflexões importantes a respeito do empreendedorismo enquanto promotor da mudança, a educação ambiental enquanto formação de consciência, para que a gente tenha como resultados a sustentabilidade. Obrigado e bom estudo a todos.